A paz do Senhor Jesus para você. Chegamos, hein? Chegamos no último dia do ano. Graças a Deus chegamos. Que maravilha! Nós já tivemos o culto hoje pela manhã às 9h30. Teremos outro para você participar agora às 16 horas. O Jet Moving volta ao normal na outra semana, mas hoje teremos uma programação especial de 16 até às 18 horas. Depois, às 19 horas, teremos um grande culto aqui na igreja. Vai ser coisa muito linda. Venha participar. E depois, às 21h30, quando termina a meia-noite, quando vamos terminar o ano de joelhos e vamos começar o ano de joelhos na presença de Deus. Então, 9h30 já aconteceu, 16 horas, depois 19 horas e depois 21h30. E amanhã, programação normal no domingo, 7h30 da manhã, 10 horas, 17h30 e 20h30 o Caixa d'Água. Por que Caixa d'Água, pastor? Porque é a última chance de encher-se do Espírito Santo no domingo, hein? Eu espero você. Eu estarei nessa maratona de cultos ao nosso bom Deus. E você é meu convidado, você de outra cidade, de outro estado, você que está desigrejado, você que é evangélico e até você que não é evangélico, venha participar conosco. Será muito bom ter você aqui na igreja, tá bom? Hoje eu quero falar em Lucas capítulo 5, um dos textos na Bíblia que mais eu gosto. Lucas capítulo 5, muito legal. Vamos lá? Antes, porém, quero lembrar que as matrículas no Colégio Batista Getsemane estão abertas. Você pode colocar o seu filho aqui de 4 meses de idade, ele já tem lugar para ele. Ele vai sair daqui prontinho para prestar o vestibular. E coisa linda, hein? Muito bom. O texto de Lucas 5 fala sobre a pesca maravilhosa. Diz assim: e aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E ele então, vendo aquilo, entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, ao ponto de se lhe romper as redes. Que maravilha, que maravilha. Esse texto, ele mostra muitas coisas maravilhosas da personalidade de Jesus. Jesus, ele não é como Maomé. Ele não tem nada a ver com Maomé, não tem nada a ver com Confúcio. Jesus, ele sem espada na mão, sem impor com a força a sua vontade, ele causou a maior revolução que se possa imaginar. Ele não prendeu ninguém, ele não amarrou nenhuma pessoa, pelo contrário, ele desamarrou pessoas, ele libertou pessoas, ele curou pessoas, ele salvou pessoas. Olha, ele estendeu as mãos, deu esperança para pessoas. Jesus, ele é maravilhoso. Não temos palavras para agradecer ou para expressar o que significa a salvação. Nesse texto nós vemos que Jesus não procurava ibope. Jesus não procurava ser estrela. Ele nunca quis ser o popstar. Ele nunca quis ser aquela pessoa aplaudida. Enquanto muitos só querem aplausos, Jesus não. Ele várias vezes ele fugia de dentre a multidão, escapava e ia para um lugar isolado.
Esse texto diz que, ao apertá-lo a multidão sedenta de cura, sedenta de respostas, sedenta de milagres, sedenta de uma palavra de vida, Jesus estava ali pressionado por essa multidão, junto do lago de Genezaré, onde vamos para a nossa viagem para Israel nesse ano de 2017, que você pode ir comigo. Basta ligar para a igreja e reservar seu lugar comigo. Vai ser muito bom, de 1 a 12 de maio. Muito legal. Jesus ali, a vida dele girava ali na Galileia, depois de Nazaré, Galileia, Cafarnaum. Aí diz o texto que ele viu de longe, né? Ele viu a frustração daqueles pescadores. Ele olhou e viu. Do mesmo jeito que ele me mandou pregar esta palavra. Eu orava em casa e dizia, Deus, o que é que eu vou falar agora no programa de televisão? E essa palavra veio ao meu coração. Talvez somente para você. Talvez você que está aí me assistindo ou me ouvindo. Só para você essa palavra. Você não viu Jesus. Você não vê. Muitas vezes você se sente abandonado. Esse texto fala exatamente sobre isso. Que Jesus viu os pescadores frustrados. Ele viu aqueles homens sem uma resposta depois de muito trabalho. Talvez seja a mesma situação com você. Você não está vendo a mão de Jesus. Você não está vendo os braços de Jesus e nem aparentemente o vê trabalhando em seu favor. Mas o importante é ele ver você. O milagre não acontece porque você vê Jesus. O milagre acontece porque ele te socorre. E ele foi até onde estavam os pescadores frustrados. Ele deixou a multidão, ele deixou o ibope, deixou aquela aglomeração onde estavam ávidos por ouvi-lo, e ele dirigiu-se aonde estava Pedro, onde estava aquele homem que trabalhou a noite toda. E diz o texto que ele entrou dentro do barco sem ser convidado. O dia que Deus me mostrou esse texto, que Jesus Cristo, muitas vezes, ele quer ter a liberdade de intrometer-se na minha vida. Eu escrevi até um livro, A Intromissão. É muito lindo, muito bonito. Então, eu sempre oro e digo, Jesus, pode se intrometer em minha vida. Pode entrar em minha vida, mesmo quando eu não estiver vendo o Senhor. Pode frustrar os meus planos de pecado e de erro. Intrometa-se nos meus fracassos. Pode se intrometer nas minhas noites não dormidas. Pode intrometer-se diante do prenúncio de uma falta de fé, de um abandono. Jesus pode vir em meu socorro, mesmo quando eu não chamar, não clamar por esse socorro. Ele veio. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe, ele não deu ordem, e ele pediu que afastasse esse barco um pouco da praia, e assentando-se dentro do barco, ele ensinava as multidões. Deve ter sentado na proa, era um barco pequeno. Eu imagino a cara de Pedro, olhando para ele, dizendo, puxa, eu estou cansado, estou desanimado, estou frustrado, e ainda vem Jesus aqui, entra no meu barco sem me pedir licença, eu não o chamei, e ele entra aqui, ainda vai pregar meia hora para esse povo, ainda vai fazer do meu barco um púlpito. Ah, meu querido, ah, minha querida irmã, quem sabe Jesus quer entrar na sua casa, quem sabe ele quer entrar aí na sua empresa, entrar no seu relacionamento, entrar nos seus estudos, entrar até na sua igreja, entrar aí no seu ministério. Ele quer entrar. E muitas vezes, sem te pedir licença, ele te pede para você voltar, você se reanimar, para você
deixar ele conduzir as coisas segundo a maneira dele. Lógico, o que ele faz, ele assume o controle e Pedro deixa ele voltar, ele falar. Eu imagino a cara de Pedro. É a Bíblia porque não mostra o retrato de Pedro observando aquilo e talvez os colegas até zombando. Ei, você ia dormir? Talvez os colegas passando com as redes dobradas e vendo ali aquela multidão e o barco de Pedro se transforma num púlpito, se transforma numa plataforma de pregação. É o que sua casa pode ser. Você começando um grupo familiar, começando uma célula em sua casa, em sua empresa, em sua loja, em seu açougue, em sua farmácia, olha aí. E diz o texto que quando Jesus acabou de falar, ele fala para Simão Pedro, vamos mais fundo um pouco e lance a sua rede. O milagre aconteceu porque Pedro obedeceu no início. E o início foi só voltar com o barco para ali à beirada da água, junto da praia, e parar de dobrar as redes. E o segundo passo foi ir para mais fundo. Muitas vezes você não obtém a segunda etapa do milagre, eu não obtenho, porque nós não obedecemos a primeira etapa. Nós não podemos entrar em uma universidade fazendo o curso de trás para frente. Nós temos que começar do modo natural. Eu não aprendo a falar para depois aprender a andar. Primeiro, eu deixo a mamadeira, saio do bercinho, começo a andar e depois eu começo a falar. Falar literalmente como eu realmente aprendi. Depois eu vou crescendo, eu não posso inverter. Aqui tem o curso natural. E diz o texto que quando ele acabou de falar, ele diz para Pedro, vamos voltar para o mar? Pedro diz assim, olha, Senhor Jesus, eu trabalhei a noite toda. Nós trabalhamos a noite toda. Isto é, saímos de casa às 6 da tarde, ao escurecer, fomos para alto mar. Nada apanhamos, mas mediante as suas ordens, Pedro abriu mão do seu conhecimento. Pedro abriu mão do seu raciocínio lógico, que não era hora de pescar. Não é hora de pescar amanhecendo o dia. O peixe já sumiu. Então ele diz aqui, olha, mas debaixo da tua palavra, debaixo das tuas ordens, debaixo da improbabilidade humana, mas da probabilidade espiritual, eu vou lançar as redes. E isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes a ponto de se lhe romper as redes. Se ele não tivesse obedecido, simplesmente não aconteceria o milagre na vida dele. Se ele não aceitasse a orientação, não ia alterar nada o plano de Jesus. Não iria mudar nada para Jesus. O que não iria mudar também na vida de Pedro. Mas quando Pedro aceitou, não mudou nada para Jesus, mas mudou para Pedro. É isso que é importante você saber. Às vezes a pessoa me diz assim, pastor Jorge, eu não sou da igreja, porque tem que entregar o dízimo. Não. O dízimo não muda a história de igreja. Muda a sua vida, tá bom? Você vir para a igreja e se tornar um membro da igreja, não muda a história da igreja, não. Muda a sua vida. Por exemplo, o Fábio é uma pessoa aqui da igreja, o goleiro do Cruzeiro. Um filhão, um evangelista, ganha pessoas para Jesus. O Fábio machucou, o Fábio foi para os Estados Unidos se recuperar e não tivemos nenhum culto que as pessoas disseram assim, eu tenho que converter só se o Fábio estiver aqui. Não. O Fábio viajou e a igreja continuou. Tá vendo? O Tafarel era da igreja. Ele mudou-se para o Rio Grande do Sul. A igreja continua crescendo, continuou tendo conversões. O Fábio vai voltar, aliás, está de férias agora e já volta logo no início. Pessoas virão à igreja. Não perguntarão por ele, mas perguntarão por Jesus. Você está vendo o que muda? Quem muda a vida da gente é Jesus. Não é o Atlético, não é o Cruzeiro, não é o América, não é o Flamengo, não é
eu ter dinheiro ou deixar de ter, o que muda é a obediência a Jesus. Quando Pedro obedece, o mar passa a submeter-se à soberania de Cristo. E diz o texto que isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. E eu encerro aqui dizendo, o versículo 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Olha, então passaram agora a ajudar outras pessoas. Depois que você é ajudado por Jesus, aí você pode ajudar outras pessoas. Depois que Jesus fez um milagre na tua vida, olha que maravilha, aí ele vai fazer um milagre na vida dos outros. Depois que Davi matou o gigante, a Bíblia diz que o povo de Israel viu que era possível matar gigantes, né? Depois que você parar de beber cachaça, você vai poder ajudar outros cachaceiros. Depois que você deixar o pecado da mentira, do engano, do orgulho, da prostituição, da desonestidade, do homossexualismo, deixar o pecado, depois que nós deixamos os pecados, o que acontece? As pessoas, então, querem perguntar para nós como que nós conseguimos. É isso que acontece com quem para de fumar. Como que você conseguiu? É com o bandido que se converte. É com a pessoa que larga a vida de pecado e de sujeira. Aí ela larga aquilo, o que ela faz? Agora os outros perguntam, puxa, Deus fez isso na sua vida? Então ele pode fazer na minha também. Então ele gritou. Então fizeram sinais aos companheiros, talvez aqueles mesmos que zombavam, né? Para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de peixes. Que maravilha! Você viu que legal? Quer dizer, Deus fez um milagre na minha vida, Jorge Linhares. Através da minha vida, ele salvou minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu sobrinho, cunhado, todo mundo foi sendo salvo. Quem sabe você está terminando 2016 sem grandes realizações na sua família, porque Deus não fez um milagre em você. Você vai para a igreja para ver defeito? Se eu quiser ver defeitos, se você olhar para mim aí pela tela, tem pintinha na cabeça, né? Se você olhar, mesmo essa camisa bonita que eu ganhei de presente, se você procurar, você vai achar defeitos. Se você for ver uma árvore de Natal, você vai ver defeitos. Se você for procurar em Belo Horizonte, você vai ver muitos defeitos. Se procurar na Miss Universo, você vai ver defeitos. Se você procurar aí no seu maridão, olhar para a cara dele, para o corpo dele, vai ter defeitos. Se você olhar no bebê, um bebezinho que acabou de nascer, tem defeitos. Nas mulheres, nos homens, nas casas, nas obras de artes, nos diamantes, tudo tem defeito, né? Só que você não deve ser examinador de defeitos. Você deve olhar mais as virtudes. A igreja de Getsemane tem muitos defeitos, mas tem mais virtudes do que defeitos. Vai para a igreja. Não fica olhando defeitos, não. Olha para Jesus. Olha para Ele. Obedece Jesus. E através da tua vida, muitas pessoas também serão ajudadas. Ó Deus, eu abençoe esse precioso que me assiste, esta vida preciosa que me assiste. E eu repreendo o câncer. E nós todos, por Isabela. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um beijão e até o nosso próximo encontro. Eu estarei nesses cultos das 9h30 da manhã. Já estive agora às 16 horas, depois às 19 e depois às 21h30 e também até a virada da noite. Deus te abençoe, fique com Deus, venha participar conosco. Confira nossas programações do ano que vem. E a Juventude Getsemane terá a Festa da Virada 2017. Será na sede campestre, hoje mesmo, a partir das 22 horas, com a participação de DJ Lazarete e Renovo Santo. Não deixe de adquirir o seu ingresso. Reservem já aí na sua agenda o primeiro congresso que teremos no ano de 2017. Congresso Intimidade, com o tema O Porquê das Provas. Venha saber. Teremos vários preletores, como Eichela, Arnolfo, Adalto Toledo, Soraya Moraes, Paulo Duarte e nosso pastor Jorge Linhares, dos dias 15 a 20 de janeiro, a partir das 19 horas. É isso aí, foi sempre bom estar junto com vocês, acompanhando as programações, aprendendo, claro, a cada dia. Até a próxima e Feliz Ano Novo!